Graças a Deus estamos aqui mais uma vez e enquanto houver vida, há esperança. Então não desanime, não baixe a guarda, olhe para o alto, porque é de lá que vem o seu, o meu, o nosso socorro. Vem do Senhor que criou os céus e a terra. E haverá situações, eu já passei por várias. Não sei se você já passou, eu imagino que sim, ou que ainda vamos passar situações que a gente não sabe o que fazer. Situações que a gente não sabe como lidar, respostas que a gente não tem para dar, recursos que não temos de onde tirar. Parece que o inimigo vai crescendo de tamanho, vai aumentando, ficando mais forte e furioso, e realmente a gente fica sem saber, meu Deus, o que eu vou fazer, porque eu não sei o que fazer. E isso aconteceu com um rei muito conhecido, um rei que foi levantado por Deus, chamado Josafá, o rei de Judá. E a palavra fala no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, que os moabitas, os amonitas e alguns dos povos meunitas entraram em guerra contra Josafá. É desleal, né? 3 exércitos contra um. E aqui no versículo 2, chegou um recado para o rei Josafá. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. E já está em Hazazon Tamar. Estava muito próximo. E então, alarmado, aquele homem tomou um susto. E o que ele fez? Ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E então reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para então buscar a ajuda do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer quando você não sabe o que fazer e a luta é muito maior do que você pode enfrentar, é buscar a presença do Senhor. Não é ligar para fulano, para ciclano, eu vou tomar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer uma coisa precipitada, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou arriscar. Queridos, consulte o Senhor. Deus tem resposta para tudo. Para qualquer situação, Ele derruba qualquer gigante, Ele esclarece qualquer coisa que está nebulosa. Ele traz luz em qualquer trevas, por mais densa que seja. Consulte antes de tudo o Senhor. Até para tomar um medicamento eu te aconselho, e eu sempre faço isso. Eu busco a Deus. Se eu continuo sentindo dor, Deus deixou os médicos. Eu vou ao médico, ele me passa os medicamentos e então eu oro antes de tomar o medicamento. Porque tem medicamento que você toma te faz mais mal do que você estava sentindo antes. Então tudo a gente busca recurso no Senhor. Tem pessoa que, não, eu vou ligar para esse, eu vou pedir dinheiro para aquele, eu vou pegar essa economia, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Experimenta. Entra pro quarto, fecha a porta e fala: Deus, me ajuda. Deus, me orienta. Deus, eu me sinto perdido. Deus, e agora? Eu não sei o que eu faço. E então, diante daquela reunião de todo o povo, a palavra fala que ele se levantou no meio do povo de Judá e de Jerusalém, dentro do templo. Queridos, salvo as exceções, que de forma alguma tá podendo pôr a cara nem no passeio por causa dessa situação da pandemia. Você que pode, você frequenta um lugar que está tendo distanciamento social, se usa máscara regularmente, se usa o álcool em gel, não está havendo contato, corra para o templo. Deus está comigo na minha casa, tá aqui comigo agora também, na minha, e tá aí com você, aonde você está me ouvindo, no trabalho, em casa, não importa, Deus está em todos os lugares, até Jesus ia para a igreja. Até Jesus, os apóstolos não saíam do templo. Jesus regularmente estava ali. Os homens e as mulheres de Deus se reuniam no templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem gente que sente peso, tristeza. Parece que está aí na força, debaixo de jugo. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Em casa não é a mesma coisa. Sempre vai ter algum barulho, vai ter alguém, vai ter um som, a campainha toca, o cachorro late, é o celular, é alguma coisa que acontece.
Mas quando você vai para a igreja, você para tudo e fica por conta de ouvir a palavra, de louvar e adorar o Senhor. E isso é maravilhoso. Então você que pode, corra para o templo. E Josafá, ele não foi para a casa do vizinho, ele não foi para a casa da cartomante, ele não foi para a casa daquele que lê as mãos, ele não foi para o cemitério buscar ajuda de mortos, porque os mortos não podem fazer mais nada. Ele foi para o templo. E ali diante de todo o povo, ele orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não é o Senhor o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode se opor a ti. E aí ele segue o texto dizendo, depois se você quiser ler 2 Crônicas 20, o texto é um pouquinho longo, mas lá embaixo ele apresenta a situação. Senhor, vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, não irá o Senhor julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que nos vem atacar. É falar para Deus a realidade: Senhor, eu não tenho força. Esses dias eu estava orando, eu falei: Deus, o inimigo é maior, é mais forte do que eu, mas contra ti ninguém pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não tenho como ir, mas o Senhor já está lá vendo essa situação e o Senhor pode entrar com a situação. E ele falou: nós não temos força, o exército é muito grande. E ele segue dizendo: não sabemos o que fazer. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. E é nessa hora que você tem que entregar nas mãos de quem pode todas as coisas. Porque ele termina esse versículo falando: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Para quem você tem focado? Tem pessoa que quando acorda, a primeira coisa que olha, primeira coisa. Ou então ela vai para a internet, ou ela vai para o canal de fulano, canal de ciclano, ou ela vai para a televisão, ou ela vai para os rádios, ou ela liga para fulano. E aí, qual que é a última do momento? Onde estão focados os seus olhos? No horóscopo, na cartomante? Na simpatia? Na loteria? Os nossos olhos precisam estar em Deus. O inimigo, ele tem usado artifícios para distrair as pessoas. Você precisa mirar, você precisa focar em Deus, na palavra de Deus. E então, no meio dessa situação, estavam todos ali. Homens, mulheres, filhos, até bebês de colo. Estavam todos em pé diante do Senhor. E então, como o Senhor sempre responde, o Espírito dele veio sobre a vida de Jaaziel e ele diz com autoridade: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. É impossível você buscar a Deus e ficar sem resposta. Aqui fala que ele correu para o templo, apregoou um jejum, todos abraçaram aquela causa, união, não havia divisão. O reino dividido não subsiste. Existem casamentos que é um cabo de guerra. A mulher puxando para um lado, o marido para o outro. Os pais puxando para o lado, os filhos para o outro. O irmão puxando para a direita, o outro para a esquerda. O pastor puxando para um lado e as ovelhas para o outro. O líder lutando para ir para frente e os subalternos lutando para ir para trás. É preciso haver uma concordância e todos estavam unidos nessa causa. E o Senhor respondeu: essa batalha não é de vocês, não tenham medo do exército enorme, não interessa o tamanho do exército, Deus é maior, é todo poderoso. E então ele declarou: vocês não precisarão lutar nesta batalha, tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem.
ele tornou a falar para eles: saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. O fato de eu saber que Deus me dará a vitória não me dá o respaldo de ficar com braços cruzados, na cama até meio-dia, no sofá babando a tarde inteira, à toa, no celular ali 24 horas por dia, no jogo, não, no filme, de forma alguma. Eu preciso tomar posição, eu preciso estar de pé, firme, pronta para o que Deus mandar eu fazer. Eu preciso estar alerta, sóbria, vigilante. Ele falou que essa batalha era dele, mas eles teriam que tomar posição. Tem gente que está de qualquer jeito e quer ter o galardão de um soldado de um exército. Não arruma nem a cama. A pessoa não lava o prato que come. A pessoa não sabe lavar a própria peça íntima. A pessoa não sabe responder com educação o pai e uma mãe. E ele quer a vitória como? Tem que começar do raso. Soldado raso, para subir de patente. Para que o Senhor venha fortalecer, para que o Senhor venha ajudar. No exército de Gideão não cabia tímidos e covardes, muito menos medrosos. E lá no Novo Testamento também Jesus declara que os tímidos e medrosos não herdarão o reino de Deus. Precisamos buscar força, coragem, poder, autoridade, ousadia e intrepidez no Senhor. E eles tomaram as suas devidas posições. E então Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração ao Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Brigar não vai reclamar, xingar não vai reclamar, murmurar não vai reclamar, duvidar, mas será que é mesmo? O exército é muito grande. Será? E se acontecer alguma coisa? E se der errado? Se der ruim? Deus não falha. Então eles, decididos, levantaram o seu rosto, logo após terem prostrado em terra, adoraram e louvaram ao Senhor. E então, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Só Deus faz isso. 3 exércitos enormes. E na frente do exército de Deus, qual foi a direção que Deus deu? Não para que fossem fuzis, armas poderosas, canhões, atiradeiras profissionais, um tanque de guerra, não. Metralhadora nem pensar, espada muito menos. Qual que foi a ordem aqui? Para que fosse à frente do exército, homens louvando e adorando ao Senhor, declarando: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou armadilhas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo o território de Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir, os dois juntos contra um, para destruí-los e acabar com eles. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. O povo de Israel não precisou derramar sangue de ninguém. Bastaram cantar e louvar ao Senhor. 3 exércitos enormes. Deus levantou 2 contra 1. E o que sobrou desses 2 aqui, após eles terem eliminado o terceiro, um lutou contra o outro. E o povo de Israel ficou de longe vendo as maravilhas do Senhor, mas cantando, louvando, adorando e declarando: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos louvar mais, adorar mais, cantar mais, entoar mais hinos de louvor e adoração a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, Ele é justo, Ele é perfeito. Haverá batalhas que você vai ter que buscar, você vai ter que se consagrar. E você vai ter que louvar e adorar o Senhor por quem Ele é. E você verá o livramento que Ele te dará. O Senhor é maravilhoso.
Ele não tarda, não falha, pelo contrário, Ele é bom. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E a palavra fala que Ele tem ouvidos, Ele ouve. Ele tem olhos e vê tudo. E Ele tem mãos, estão estendidas sobre o seu povo. A única coisa que pode impedir a bênção de Deus de vir sobre aquele que crê é o pecado. São as brechas para o mal. Mas quando você crê e confia, quando você adora acima das dificuldades, adora acima das ameaças, você louva por quem Ele é, a vitória é certa. Louve mais, adore mais. Tem batalhas que você vai vencer, como Paulo e Silas na prisão. É orando, cantando louvores ao Senhor. Amém?